Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. O vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me pediu, né? Muita gente me pediu. É um review que eu quero fazer já há algum tempo, desde que eu tenho o jogo, mas quando eu adquiri o jogo eu estava naquela fase de não querer mais fazer reviews. E uma coisa que me pedem muito é faz um comparativo entre ele e o Senhor dos Anéis LCG e o Arkham LCG, qual é melhor, qual é melhor, qual é melhor, qual é melhor. As pessoas têm necessidade de ter algo melhor, a gente quer saber qual é o melhor, né? Não precisa. O melhor é aquele que você gosta mais, o melhor é aquele que você joga mais, o melhor é aquele que cabe no seu bolso. O melhor é aquele que o tema é mais legal pra você, né? Eu acho que se eu for olhar pra Senhor dos Anéis, Arkham Horror e pro cara que eu vou falar aqui hoje, não tem melhor. Esse é o que me agrada mais pelo tema, mas em termos de jogo, cada um deles tem mecânicas muito próprias. Posso fazer um dia um comparativão? Posso, mas de novo, né? Eu nunca gosto de me enxergar como um formador de opinião, né? Ou um curador do hobby. Uma vez me falaram isso pra mim. Não, Alan, você é um curador do hobby. Deus me livre. A única coisa que eu quero curar é lá meus jogos de RPG. Eu sou o healer lá, eu fico curando lá com o meu clérigozinho lá pro guerreiro ficar tancando lá na frente. Tô fora. Brincadeiras à parte, falar hoje desse que pra mim é o jogo. O jogo. Marvel Champions. Marvel Champions The Card Game. Né? Ele coloca aqui: Battle has your favorite heroes in this cooperative card game for 1 to 4 players. Então já coloca aqui, né? Batalhe com os seus heróis favoritos. Eu amo o Senhor dos Anéis, eu acho genial Arkham Horror, mas eu cresci lendo quadrinho da Marvel, eu aprendi a ler com gibi. Cheguei no prezinho, eu sabia ler, porque eu já tinha gibizinho da Disney, sabe? Então, pra mim é algo muito natural lidar com quadrinho. É algo muito... aquele gostinho de infância. Então, ele é um jogo aí, né? Game design do Michael Boggs, Nate French, figurinha carimbada, e o Caleb Grace. E ele é um LCG. Ele coloca aí, né, ó, de 1 até 4 jogadores, roda bem qualquer número. Cara, é incrível. De 1, assim... e todo mundo jogando direitinho, não tem downtime, tá? Não tem downtime. De 1 a 4 jogadores, 14 anos, dá pra jogar com os menores, mas tem muito texto. Então assim, esse jogo ele não existe em versão nacional, tá bom? Deixar bem claro pra você que tá assistindo esse vídeo. Então se você tem problema com inglês, passa bem longe, não é pra você, tá bom? Isso aqui nem com adaptações, tem que saber inglês mesmo. E 45 a 90 minutos de partida, tá ok, às vezes mais, tá? Tem algumas campanhas, que mais? Então aqui ele mostra um pouquinho da estrutura, ele é um card game, né, na sua essência, e ele, como todo LCG, ele é um produto que ele se retroativa muito bem. Então eu tenho muitas expansões. Essa caixa ela tá pesadíssima, porque assim, você tem uma caixa que ela coloca uma expansão, mas você tem diversos personagens, né, que você pode comprar à parte. Então os meus eu vou guardando aqui. Então assim, você tem desde personagens até mini cenários. Então, por exemplo, tem uma expansão aqui que é um mini cenário com Kang, que você vai lutar com ele. Tem uma expansão que é um mini cenário do Wrecking Crew, né, a Gangue da Demolição. Outro do Green Goblin, para você enfrentar o Duende Verde em diversas aventuras individuais. E aqui as expansões de personagem. Né? Então nesse jogo você vai comprar as expansões, só que cada expansão ela é um personagem. Tá bom? Então o legal dessas caixinhas aqui é que dá para você acomodar muita coisa. Tá bom? Então aqui não tem só a expansão da The Mad Titan Showdown, né? Ou aliás, Shadow. Tem muitas expansões aqui, tem muitas coisas aqui, então tem diversos personagens. Então ele é um jogo, como todo LCG, que ele vai precisar de expansões para você explorar tudo. Então tem mais algumas aqui, tem essa do Homem-Aranha, né, que é o Miles Morales e a Ghost Spider. Tem essa aqui, a Ascensão do Caveira Vermelha. Tem mais duas que estão muito lá em cima, eu não quis pegar. E agora tá saindo a nova Wave, né, que são os X-Men. Então essas eu vou começar a pegar também daqui a um tempinho. Saiu a Mutant Generation, uma coisa assim, saiu uma do Cable, que é o Cable, a Domino e o Fanático na capa, assim, saindo na mão, muito legal. E estão saindo os X-Men. Se eu for comparar a primeira Wave, né, nós tivemos a primeira Wave, nós temos a terceira Wave, tá? Pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você entender. A primeira Wave consistiu do mais tradicional do universo Marvel, que o que tá vigente hoje em dia são os Vingadores. Depois nós tivemos os Guardiões da Galáxia, né? E depois, agora nós estamos entrando na fase dos mutantes, né? Nos X-Men. Eu estou contando dias, horas e minutos para o Quarteto Fantástico, que é a melhor equipe da Marvel, tá bom? Se você acha outra coisa, você está redundantemente enganado.
Brincadeiras à parte, eu vou falar sobre o jogo. Então, não dá nem pra mostrar o que vem no jogo, porque ele é um monte de carta, né? Então, ele é isso, ele é um monte de carta. O que você vai ter de diferente são contadores de energia, né, para os seus heróis, assim como tem no Senhor dos Anéis, como tem no Arkham Horror. Então eles têm uma estrutura parecida nesse sentido. Você tem diversos tokens para você marcar ali de todos os tipos, mas eu vou mostrar um pouquinho um baralho de um personagem, tá bom? Então, nesse jogo, cada jogador vai escolher um personagem, tá? Vou mostrar aqui um deck do Homem-Aranha, por exemplo. Então você vai escolher um personagem, os seus amigos vão escolher outros e vocês vão escolher um cenário. Então ele pode ser jogado tanto como aventuras isoladas, mas também pode ser jogado como campanha. Isso é muito legal. E as campanhas elas não são extensivas. Você não pode, você não precisa jogar 20 steps, assim, sabe, 20 passos de uma campanha para ver o final da história. O jogo ele te permite jogar de forma modular. Eu quero jogar o capítulo 5 da campanha tal. Ou eu quero jogar só o grande finale daquela história, assim por diante. Então quando você pega um personagem, você vai ter aqui a carta dele, tá bom? Que ela é uma carta de dupla, né? De dupla face, vai ter o lado herói e o lado dele na sua identidade secreta. E aí você vai ter diversas cartas, tá bom? Os personagens, eles sempre vão ter ali, deixa eu só olhar aqui, vermelho, amarelo e cinza. É isso. Todo personagem ele pode ter um setupzinho, tá? Mas você vai ter vários tipos de carta. Aqui as cartas estão meio misturadas. Eu peguei um escolha infeliz aqui para mostrar. Mas você vai ter várias cartas que elas são separadas por cores, e as cores, de um modo geral, elas têm focos. Então, assim, as cores cinzas, elas são mais cartas básicas, elas meio que servem para todos os personagens, mas quando você olha, por exemplo, aqui, ó, você vai ter as cartas da cor do personagem, então essas cartas azul e vermelha são exclusivas do Homem-Aranha. Então todo deck, ele vai ter as cartas do personagem mais outras cores, tá? E você sempre vai ter um número limite de cores mais a cor básica. Mas é muito legal porque as cartas do personagem específico, todas elas conversam muito com o que é a identidade do personagem, né? O que o personagem é, o que ele faz. Então quando você coloca cartas de outras cores, você está dando talvez um enfoque diferente. Então assim, as cartas do Homem-Aranha, elas vão te fazer jogar um jogo muito rápido. Não necessariamente um hit killer, né? De dar porradas e matar os inimigos de primeira. Quem faz isso é mais o Thor, outros personagens que manipulam muito baralho, como a Viúva Negra, né? Mas no geral a mecânica ela traz a essência do personagem na regra, é incrível como eles conseguiram fazer isso. Outra coisa que você precisa saber, né? Mecanicamente falando, eu não quero me aprofundar em regras porque esse vídeo não é sobre isso. Né? Meus vídeos eu não entro aprofundamente em regras, eu quero falar sobre o jogo. Então, geralmente você vai ter o custo das cartas aqui em cima, tá bom? Categoria delas, tem cartas que são eventos, que é o caso dessa aqui que eu peguei. Você tem cartas de aliados, né? Deixa eu pegar um aliado aqui, por exemplo. Então, no Homem-Aranha, você pode colocar o Demolidor, né? Então, você não joga só como seu herói. Você vai ter o seu personagem mais 3 aliados, pode ter até 3 aliados. E sempre que os inimigos forem interagir com vocês, você pode escolher os seus aliados para tomar dano, embora tenha alguns eventos de jogo que vai obrigar o seu herói a tomar o dano primeiro, ou o seu aliado tomar na frente. Você vai ter que fazer uma gestãozinha ali da sua mesa. Outro tipo de carta que você tem são as cartas de upgrades, né? Que você vai ter o Webbed Up, né? Então é uma coisa que você pode deixar na mesa. Você vai ter, por exemplo, escudo de teia, com o Capitão América você vai ter o escudo, Gavião Arqueiro, você vai ter o arco e flecha dele com diversos tipos de flecha. É muito legal. O deck do Gavião Arqueiro é um dos decks mais divertidos de jogar, porque você nunca joga da mesma forma duas vezes. E você vai ter as cartas de melhoria, que são os upgrades, que eu acho que eu já falei. Eu tô falando tão rápido que eu tô meio perdido no meu texto que não existe, né? Porque aqui é tudo na improvisação. Então, essencialmente, você vai ter um deck onde ele vai tentar intrinsecamente apresentar o seu personagem nas cartas que são exclusivas dele, né? Mas você vai ter esse deck build, que é onde você vai pegar essas cartas de outras cores e você poder montar o seu personagem. Então, por exemplo, o meu deck do Homem-Aranha não precisa necessariamente ser igual ao seu. Né? Então talvez nós vamos ter cartas de sinergia igual, né? Pensando nas cartas básicas, mas olhando para as cartas das cores, que a gente tem essa limitação, a gente vai ter um Homem-Aranha, então às vezes o meu Homem-Aranha é mais porradeiro que o seu, ou o seu Homem-Aranha pode manipular o baralho um pouco mais rápido que o meu e assim por diante. Então quando você tem uma carta, né, voltando para as características dela que eu comecei a explicar e não terminei, você tem um custo e esse custo é pago da sua própria mão, tá? Então diversos jogos já exploraram essa mecânica. Então vamos falar que eu tenho um deck aqui, eu estou com a mão de 4 cartas. Essa carta ela custa 2, então eu vou precisar descartar da minha mão recursos das cartas até gerarem os pontos que estão sendo cobrados aqui em cima. E aí é onde está a beleza desse jogo. Por quê? Porque em mais de uma ocasião você vai ter que descartar boas cartas. E aí você vai falar assim, caramba, quando é que meu baralho vai ciclar e isso vai voltar pra mim? Então ele é um jogo
intrinsecamente de decisões. Tá? A mecânica dele é só isso. Baixa a carta, paga os custos da carta com a sua própria mão, repõe a sua mão no final do turno. Tá? Então os jogadores sempre jogam, depois você vai ativar os vilões. Deixa eu pegar um vilão aqui da caixa base, que é o Rhino. Então sempre quando você vai pegar um vilão, ele vai ter alguns estágios dele. Né? Então aqui, por exemplo, o Rhino aqui eu estou mostrando o estágio número 3 dele, né? Mas no geral, quando você vai jogar com o estágio 1 e o estágio 2 de um vilão. Quando você quer uma aventura fácil, você joga com o 1 e com o 2. Quando você quer uma aventura média para difícil, você vai pegar o 2 e o 3. Tem vilões e expansões que tem até mais estágios. Então você sempre vai ter aqui o que ele contribui por scheme, já vou explicar o que é isso, o quanto ele dá de dano nos seus personagens, tá bom? E aqui, eventuais poderes que ele tenha. Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um main scheme, né? Então aqui isso é uma condição que você tem que derrotar. E aqui ele vai colocar esse número, é um número alvo, que você não pode deixar acontecer. Então, por exemplo, se o vilão bater 7 unidades de scheme aqui por jogador, vocês perdem o jogo. E aí várias cartas vão ter situações que elas vão colocar mais scheme, vão tirar scheme e assim por diante. Então no jogo você tem duas coisas para fazer. Você tem que combater o cenário e o vilão propriamente dito. E na maioria das vezes o vilão e o cenário são uma coisa só. Então o vilão ele vai estar acelerando o cenário lutar contra você e o cenário vai estar favorecendo o vilão a te atropelar de maneira absurda. E aí nos baralhos dos vilões nós temos também minions, né, que são aí os sidekicks, só que vilanescos, né? Nós temos os nossos sidekicks, mas nós vamos ter os vilanescos. Nós temos as cartas de Treachery, que são cartas que resolvem, e ele tem também uma série de iconografias. Então, por exemplo, quando você vai resolver uma fase de um vilão, eu também não vou entrar aqui no mérito de regras, vocês sempre vão ter essas cartas que elas podem dar um power-up para alguma habilidade ou ataque direto do vilão, ou cartas, deixa eu achar mais uma aqui, cadê? Sério que eu não vou achar só porque eu estou procurando a carta? Eu amo quando isso acontece. Aí eu fico lá procurando a carta não vai aparecer, a carta não vai aparecer, ela não apareceu. Mas vai ter cartas que elas são eventos que ela resolve. Então às vezes vai ter eventos que eles são tão malvados que ele vai falar assim, puxe outra carta. E aí essa carta às vezes ela pode deixar o ataque do vilão ainda mais forte. Mas se eu for tentar aprofundar a regra, não tem muito mais o que aprofundar, tá? Basicamente é isso. Você monta o cenário, vai ter um main scheme, aí às vezes pode abrir side schemes, então todo herói também, ele vai ter um nêmesis dele, né? Então sempre quando você escolhe um herói, o nêmesis dele pode participar da partida, então às vezes você vai ter um segundo vilão, dependendo do cenário você vai ter um terceiro vilão, quando você luta contra a Gangue da Demolição, por exemplo, você luta contra os 4 ao mesmo tempo, e é muito difícil porque eles te batem muito, tá? Então ele é um jogo de setup ridículo simples, você faz o setup dele em 5 minutos, pega a cartinha, lá em cima da cartinha, coloca a cartinha, separa os tokens que você precisa, faz embaralhada, pronto, começou. É isso, o setup dele é isso, tá? E aí você vai isso, joga turno, resolve o vilão, joga turno, resolve o vilão, resolveu a primeira forma do vilão, né? Derrotou o estágio 1 do vilão, vamos pro estágio 2, né? Geralmente você vai ter que reiniciar os pontos de vida do vilão, ele vem mais forte, ele vem te batendo mais, ele vem com mais capacidade e o jogo ele vai escalonando a dificuldade, isso é muito bacana, né? Ele não é um jogo impossível de ser vencido, mas ele é um jogo muito difícil dependendo da dificuldade que você escolheu para jogar, então ele não é um jogo fácil, como todo bom jogo cooperativo que se preze, ele tem que ser difícil. Sobre Marvel Champions, ó, Marvel Champions, pra mim, ele é o meu favorito dos 3. Quando eu olho pra Arkham Horror, pra Senhor dos Anéis e eu olho pro Marvel Champions. Ele é o melhor dos 3? Isso é muito pessoal, isso é muito particular. Ele é o meu preferido, porque o Marvel Champions, ele é um family game dos LCGs. Então assim, se você quer um LCG na sua experiência mais gamer, que é difícil, não é intrincado de difícil de regra, é difícil de ser vencido, é difícil de você fazer o deck build da forma correta, é difícil de você explorar o jogo, porque ele tem uma rejogabilidade infinitamente maior. Arkham Horror LCG. Se você quer um nível intermediário, ali que tem um nível bom de desafio, um bom nível de mecânicas, um nível de rejogabilidade muito bom e um bom nível de deck build, Senhor dos Anéis. Se você quer um jogo para você abrir, sentar e jogar e não se preocupar tanto com o deck build, e não é que o deck build não faça sentido aqui, tá? Ou que o deck build seja fraco. É que você não precisa se preocupar tanto, é o Marvel Champions. Então, por isso que as pessoas perguntam, qual é o melhor dos 3? Eu gosto de falar, é o seu gosto. Entendeu? É o seu gosto. Eu nem gosto de falar assim, esse jogo é obrigatório na coleção. Não, pelo contrário. Às vezes, cara, você não gosta da Marvel. Ou às vezes você não gosta de LCG. Tá tudo bem, né? Não tem resposta errada aqui, né? Acho que
Isso é uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, né? O que é bom pra mim não é necessariamente pra você e vice-versa. O que faz sentido pra mim não faz pra você e tá tudo bem, né? As pessoas não são obrigadas a concordar com tudo o tempo todo. Mas o Marvel Champions, ele é, pra mim, uma obra-prima dentro do catálogo da Fantasy Flight. Aí vem aquela pergunta também, né? As pessoas adoram mandar essa pergunta. Ó, vocês são um bando sem vergonha, que vocês adoram me mandar no meu Instagram. Alan, quando é que sai o Marvel Champions? Alan, eu vi que estão vendendo os sleeves de Marvel Champions, eu vi que estão vendendo o playmat de Marvel Champions, quando chega? Gente, eu não sou a pessoa para responder isso. Tô sendo sincero, eu não sei esse tipo de coisa, tá bom? Mas o que eu sei é que esse jogo, ele é fantástico. Ele é fantástico, dos três ele é o meu favorito. Hoje em dia ele é o que eu tô dedicando mais tempo em todos os sentidos, né? Mas ele é o meu favorito. Então assim, se você gosta de LCG e você gosta da Marvel, essa é uma das melhores aquisições que você pode fazer na sua coleção. Fica a dica, né? Tem que saber inglês, tem que estar com o inglês na ponta da língua. Ele é um jogo que ele vai ver muita mesa, porque a jogabilidade dele é altíssima, assim como seus dois irmãos mais velhos. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos e até assim, né? Fiz errado. Até a próxima. Tchau, tchau.